Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico dentro da ovinocultura. É um tema que a gente fala sobre o que você precisa para começar na ovinocultura. Não em quesito de instalação, em quesito de mão de obra, em quesito de nutrição, mas a gente vai falar mais no aspecto pessoal, né? O que você precisa, você como pessoa, para começar na ovinocultura, né? E se você considera que você não tem esses pontos pessoais, você tem que melhorar, né, esses pontos. Não comece agora na ovinocultura, tá? Isso eu já te digo, porque na ovinocultura a gente precisa ter alguns princípios pessoais que nos levam ao sucesso da atividade consequentemente. Se você gosta de temas de ovinos, já clica nesse vídeo para curtir, compartilhe com algum amigo que também quer começar na atividade, ou que já está na atividade, mas não como ele gostaria, não tendo o resultado que ele gostaria. Então, às vezes, são esses pontos que estão fazendo que ele não tenha sucesso. Tá? Então, já curte e se inscreve, porque você se inscrevendo vai ajudar no nosso propósito. Eu acredito que a ovinocultura ela tem um grande potencial no Brasil, só que um dos principais quesitos que a gente não consegue o resultado que a gente quer é o profissionalismo do produtor. Então, o nosso objetivo com esse canal é de profissionalizar a ovinocultura, né? Mas para isso é de aumentar os ganhos na ovinocultura, né? Mas para isso a gente precisa profissionalizar os ovinocultores, porque sem os ovinocultores estarem profissionalizados, a gente não vai conseguir atender a demanda do mercado com qualidade e quantidade, né? Porque uma está interligada à outra, né? Você não consegue um rebanho em quantidade com qualidade se esse rebanho não estiver bem nutricionalmente, bem sanitariamente, bem manejado. Então, para isso, a gente precisa de profissionalização de quem? Do ovinocultor, do produtor rural, né? Muitos, infelizmente, ainda veem a ovinocultura como uma atividade secundária na produção, né, da fazenda, mas, na verdade, ela tem, sim, um grande potencial para ser a atividade primária, né? O maior lucro dentro da propriedade. Então, esse é o nosso objetivo. Então, se inscreve no canal para fortalecer aí, para a gente chegar mais perto desse objetivo. Então, sem enrolar muito, vamos para o vídeo. A ovinocultura, ela é maravilhosa, né? Quem começa na ovinocultura é muito difícil sair, porque a pessoa gosta realmente de manejar com os animais. São animais tranquilos de lidar, mas são animais que requerem certos cuidados, tá? Então, sem preparo, a ovinocultura ela é um sonho que pode virar uma dor de cabeça, tá? Então, a gente precisa se preparar para isso. Como eu falei, não só em quesito de propriedade, de instalação, de pasto, de manejo, né, de nutrição, mas no quesito pessoal, que é esse ponto que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então, quais são os pontos indispensáveis, na minha opinião, para você começar na ovinocultura? Ó, o primeiro ponto aqui é ter disciplina, tá? Por que ter disciplina? Porque a criação, ela exige rotina, constância e organização. A organização vai auxiliar muito no teu trabalho, muito em você achar equipamento, achar os medicamentos, vai facilitar e muito, tá? Então você tem que ser organizado, você tem que ter uma rotina, porque não é só você que tem que ter rotina, o animal tem que ter rotina. Se você solta o animal 6, 7 horas da manhã, e daí, ou não, hoje é domingo, vou soltar às 8. As ovelhas já vão estar tudo berrando, os cordeiros vão estar tudo berrando, é um estresse, vai acabar prejudicando os animais. Então, os animais têm rotina e você precisa ter também uma rotina. E a rotina, claro, ela exige a disciplina, né? O manejo, ele não pode ser feito quando dá tempo, né? Ele precisa ser quando ele é necessário. Então, não adianta você falar, hoje, final de semana, quero descansar, vou deixar para a próxima semana. Às vezes é essa próxima semana que vai determinar o óbito, né, a morte ou não de uma ovelha. Às vezes essa ovelha está com uma faixa 4, 5, que você não vê, e daí dá uma semana essa ovelha já está caída, não levanta mais, e infelizmente é um prognóstico muito reservado e provavelmente esse animal vai vir a óbito. Então, não menosprezem o manejo, o tempo de manejo. Se você vê que teu rebanho precisa de um manejo ali mensal, um manejo de 3 em 3 semanas, esse manejo precisa ser feito. É melhor você adiantar o manejo do que você atrasar. Tá? Então, a disciplina, na minha opinião, é o primeiro ponto extremamente importante, pessoal, para você ter na tua rotina. Tá? Você precisa ter disciplina. O segundo ponto é não ter preguiça.
Se o manejo foi programado para determinada data, ele tem que ser realizado em determinada data. Às vezes você vai fazer um manejo de vacinação, né? Se você fazer a vacinação no terço final de estação das matrizes, os cordeiros, teoricamente, têm que ser vacinados ali, podem ser vacinados aos 45 dias de vida. Se você não fazer a vacinação no terço final das matrizes, esse cordeiro tem que ser vacinado ali a partir dos 30 dias de vida, tá? Tem que ser vacinado aí, na verdade, nos 30 dias de vida, porque senão ele já pode não ter, pode ter a doença, né? Então, tétano, botulismo, carbono. Então, se você às vezes prorrogar, deu 45 dias de vida, não vou vacinar meus cordeiros, você vai lá vacinar os 90 dias de vida, e às vezes você já tem percas por conta da costridiose. Costridiose, ela é ocasionada por quê, né? Principalmente tétano, botulismo, tem outras cepas aí, mas a principal é tétano, botulismo, que o pessoal conhece melhor. Tétano, principalmente, por quê? Porque nessa época dos cordeiros, o que que acontece? O criador vai lá, faz caudectomia, o criador vai lá, faz a castração, alguns criadores fazem, a gente só recomenda se não conseguir separar macho de fêmea, ou se não conseguir abater esses animais com 5 meses de idade, né? Daí a gente recomenda sim a castração, porque a castração ela vai, esse animal vai ganhar mais gordura, o que a gente quer é nessa fase que o animal ganhe músculo, né? Então, para o mercado não é bom e nem para sua venda também. Então, tendo essa ferida da castração ou da caudectomia, vai ter uma porta de entrada para essa bactéria, uma bactéria anaeróbica, né? Então, é uma porta de entrada para ela e daí ocasiona o tétano. Então, aquela paralisia espástica, o animal fica bem esticado assim, é uma doença de difícil cura. E isso acontece principalmente nessa fase, porque, como eu falei, a ferida ela vai ocasionar isso, principalmente se a ferida não for limpa, não for cuidada, né? Muitos criadores deixam só lá, só passam um spray prata só para não dar bicheira. Mas na verdade eu gosto de fazer um protocolo de higienização nas feridas, principalmente com água oxigenada. Como eu falei, a bactéria que ocasiona o tétano, o botulismo, ela é uma bactéria anaeróbica, então ela morre em contato com o ar. Então você limpando com água oxigenada, você vai diminuir muito mais o índice dessa doença na tua propriedade. Mas claro, a forma de prevenção é a vacina. Então, o ponto de não ter preguiça, a gente tem que saber que a ovinocultura ela é um trabalho prático, físico e muitas vezes pesado, né? Principalmente se você trabalha ali sozinho. Só que você não pode retardar o teu manejo por conta disso. Quem entra achando que é só soltar as ovelhas no pasto, se frustra rápido, tá? Digo isso porque a gente achou que a ovelha era como se fosse bovinos, né? A gente solta no pasto, a gente avalia ali de certo tempo em tempo, mas a ovelha ela tem que ser manejada com uma maior constância, avaliada com uma maior constância, tá? Principalmente no começo ali, quando você não sabe muito como trabalhar com ovinocultura. Então, ouçam o que eu estou falando, não é só soltar a ovelha no pasto, tá? Vocês têm que fazer manejo, no mínimo, que eu recomendo é mensal, tá? E isso nas épocas que tá seco, tá? Nas épocas que tá quente e úmido, eu faço manejo de 2 em 2 semanas, porque eu sei que o desafio de verminose vai ser maior, porque os índices ali de pluviométricos, temperatura, eles estão favorecendo na proliferação da verminose. Terceiro ponto é estudar e se capacitar. A ovinocultura, ela não perdoa o improviso. Você tem que saber o básico de doenças. Quando a gente começou na ovinocultura, eu lembro que a gente teve quadros de diarreia nos cordeiros. Vários cordeiros ficaram refugos. Isso a gente tinha começado. Eu estava no meu primeiro ano de veterinária. Não sabia nada ainda sobre ovinocultura, nem sobre os animais, né? E daí, a gente perdeu alguns cordeiros. Muitos cordeiros ficaram refugos. Eu vendi todo aquele lote, né, para um terminador. Ele pagou bem baratinho, porque era um lote que não estava bom. Mas depois eu fui descobrir que essa é uma doença bem comum na ovinocultura, que é a coccidiose, né, a hemeriose. E também é fácil de prevenir. Então você tem que estudar, você tem que se capacitar, tem que saber os manejos. E a gente tem no nosso Instagram ali um link de e-book de guia de manejo na ovinocultura que fala só sobre manejo, fala sobre as principais doenças na ovinocultura, sobre controle de verminose, sobre vários outros pontos, manejo de caudectomia, castração, casqueamento, vacinas, o que tem na tua propriedade de medicamento, parte de estação de monta, terminação, tudo isso. Então, eu fiz esse e-book justamente baseado nos principais problemas, dúvidas que a gente teve quando a gente começou.
né? Então a gente fez esse e-book justamente para ajudar os produtores que estão começando no ovinocultura e não sabem qual manejo que eles têm que realizar, qual o manejo opcional e qual manejo que é obrigatório. Tá? Então, se você está interessado nesse e-book, é só ver lá o nosso Instagram, @infochip, clicar no link da bio, ele vai te direcionar para o Guia de Manejo da Ovinocultura, que é o nosso e-book aí que tem mais de 150 páginas e 30 capítulos. Fala até sobre o pastor maremano, que a gente cria na propriedade ali. E daí, para pastor maremano, você tem que fazer uma inserção correta deles no rebanho, né? Então, eu falo como foi a inserção deles na nossa propriedade para que eles protejam o rebanho, né? Muitos pastores maremanos aí, infelizmente, é realizado a inserção errada deles no rebanho e acaba que eles mais atrapalham do que ajudam, né? Então, o quarto ponto não, voltando sobre o terceiro ponto ali que eu estava falando, estudar e se capacitar, tá? Muito importante você buscar cursos bons na ovinocultura. Tem muito curso bom, mas também tem muito curso ruim, tá? Porque a ovinocultura ela é cheia de mito e tem vendedor do curso aí que acaba falando desses mitos, mas que são mentira, acabam ali prejudicando o ovinocultor, tá? Ainda mais que o ovinocultor que não sabe o que que é fato e o que que é mentira, né? O que que é um mito. Então é muito importante que vocês se capacitem antes para depois buscarem os cursos para avaliar se esse produtor, se esse vendedor de curso ele fala o correto ou se ele não acaba falando coisas que são mitos dentro da ovinocultura, tá? Leituras, tem vários artigos se você entrar no Google Acadêmico sobre ovinocultura ou se você entrar em grupos de ovinos, às vezes eles mandam vários documentos, livros ali que são interessantes na atividade. Consultoria, é interessante que você converse com o zootecnista, com o médico veterinário, que já trabalha na área, porque ele pode estar te ajudando. Aqui a gente faz reuniões ali com clientes que estão começando no cultura. Então a gente é uma reunião de tira dúvida mesmo, eles vêm com um monte de dúvidas e a gente tira todas as dúvidas deles, né, e vai auxiliando nesse ponto. Então o quarto ponto, que eu acho muito importante, é selecionar os animais, não ter apego. Não ter apego com, esse cordeiro aqui eu criei na mamadeira. Cordeiro criado na mamadeira, infelizmente a gente sabe que eles têm um desenvolvimento menor que os outros. Se essa matriz morreu, tem um motivo dela ter ido a óbito, né? Por que você criou aguacho? Porque essa matriz tem uma baixa habilidade materna? Porque ela tem pouca produção de leite? Porque ela é suscetível à verminose e veio a óbito? Então, esse ponto que fez essa matriz morrer, vir a óbito, pode ser levado para esse cordeiro, né? Então, esse cordeiro, geneticamente, não é o melhor cordeiro que você tem, tá? Então, você tem que colocar esse ponto em consideração. Descarte e seleção, eles são fundamentais para melhorar o rebanho. Se você não melhorar o teu rebanho, você vai ficar patinando, né? Você vai ficar andando numa esteira. Não vai adiantar em nada, porque você não vai conseguir melhorar teu rebanho, você não vai estar selecionando os animais rústicos, os animais resistentes à verminose, os animais sem problemas de manqueira, dentre vários outros fatores, tá? O fenótipo, a aparência do animal é o que menos importa, principalmente no começo do rebanho. O que mais importa é você selecionar animais produtivos. E se você não selecionar, como eu falei, você vai ficar andando numa esteira. E isso não vai para frente. Então, selecione os animais do teu rebanho, tá? Não tenha dó, não tenha apego. E o quinto e último ponto é produzir alimento na propriedade. Por quê? Porque confiar na ração comprada apenas, ela deixa o custo altíssimo de produção. Então, você tem que colocar na ponta do lápis se essa ração está pagando a produção desses animais, tá? Então, o melhor que você faz é produzir alimento dentro da propriedade, seja uma capineira como volumoso, uma silagem, um feno ou uma boa pastagem. Aqui a gente só cria animais no pasto, num bom pasto. Então, esses animais eles se mantêm apenas a pasto e a gente faz alguma suplementação estratégica, por exemplo, no terço final de gestação, nos cordeiros, tá? Eles têm suplementação, eles têm o creep feeding e depois a terminação também, e nas matrizes ali no pós-parto, tá? Para daí auxiliar a produção de leite e um flushing que a gente realiza também antes da estação de monta. É isso que é a nossa suplementação estratégica. No resto do período do ano, é apenas pasto, tá? Então a gente só reforça ali alguns suplementos em algumas categorias animais específicas, beleza? Sem esses pontos, a frustração no ovinocultura é enorme. Tá grave o que eu tô falando, porque realmente é. Então, na minha opinião, vocês têm que ter esses pontos como princípios básicos para você ter sucesso na ovinocultura, senão você não consegue. Mas, como eu falei, com preparo e com dedicação, melhorando esses pontos, a ovinocultura pode sim trazer muito resultado e realização profissional. Então, antes de você começar a criar ovinos, se capacite, porque a criação, ela começa no preparo. O sucesso vai começar no preparo.
Se você gostou desse vídeo, já curte e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Forte abraço.